Você já teve dificuldades quando você cria relatórios e aí com um novo mês a sua média de 3 e 6 meses muda e você precisa ficar ajustando as fórmulas? Você já ouviu falar da função do Slock? Sabe utilizar ela? Bom, se você tem dúvidas em tudo isso que eu perguntei, fique comigo. Eu sou Eduardo Roberto, bem-vindo ao canal e na aula de hoje nós vamos falar sobre a função deslock e dar um exemplo bem interessante de aplicação que pode ser útil para resolver esse e outros problemas no seu dia a dia. E primeiramente eu gostaria de convidar você a assinar o nosso canal. Se você não assina o nosso canal, saiba que diariamente temos vídeos novos aqui com informações e dicas importantes para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Tenho certeza que vai ajudar a todos vocês no seu dia a dia. Perfeito? Então, se você já é assinante, comente, dê um like aqui, ajude a gente a divulgar esse material, que é gratuito e pode ser divulgado para muito mais gente se você contribuir. Perfeito? Muito bem, e vamos então à nossa aula, vamos falar sobre desloque. Muito bem, a função do slock é como se fosse um endereçamento no Excel. Então você consegue, com o uso da função do slock, identificar uma célula, um grupo de células, um intervalo, uma matriz, um grupo de colunas, o que você quiser. Ela tem a seguinte sintaxe, vamos lá. A sintaxe é a seguinte, pessoal. Você pode usar, por exemplo, você tem que ter um ponto inicial, que é a referência, em que ponto do seu GPS inicia a sua jornada. Aí você terá linhas e colunas a andar, né, que são essas duas aqui, ó, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Tá? Então, por exemplo, se você não precisa andar linha nenhuma, é zero. Se você já está na coluna certa, é zero. Né? Então aí o pessoal se confunde um pouco na sequência desses argumentos dentro dessa função. Por isso que o pessoal também às vezes não investe muito nela. E aqui nós temos a altura e a largura que eu quero. Se é uma célula só, é 1 por 1. Se eu já estou no local que eu preciso, vai ser 1 por 1. Se ela, aqui nunca será 0 e 0. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas mas nunca será 0 e 0. Então você nunca deve, dos dois últimos argumentos, colocar 0 e 0. Sempre terá, no mínimo, 1 e 1. Pode ser menos 2 e 1, nós vamos ver um exemplo aqui que a gente usa menos, porém, nunca será 0 e 0 nesses últimos dois aqui, perfeito? Porque aqui você está indicando qual é a altura e largura, e no mínimo ela tem que ser uma célula, então tem que ser no mínimo 1 por 1, perfeito? Pode ser menos, porque quando se fizer menos ele está pegando a célula de cima, tá? Ou a célula do lado. Perfeito. Muito bem, então vamos a um exemplo aqui. Primeiro vamos só testar o deslock separadamente, depois a gente vai usar, vamos mostrar duas aplicações dele bem interessante. Primeiro o deslock vem aqui, clico, vem no assistente de função e vamos lá, aí você pode digitar deslock aqui, se quiser, né, se não tiver, dá um ir, achei, ok, perfeito. Muito bem. O primeiro argumento que ele me pede é qual é o ponto de inicial. Então, quando eu quero trazer as vendas aqui, eu vou clicar aqui no meu ponto inicial e aqui no B4. Cliquei no B4 e ele me deu a referência. Número de linhas que eu vou descer. Então, imagine que eu queira descer 4 linhas. Tá? Número de colunas. Eu já estou na coluna de vendas, então não preciso deslocar nada. Então, é 0. E eu quero trazer uma célula, então será 1 e 1. Então, antes de dar o Enter, vamos analisar aqui, pessoal. Eu comecei na B4, andei 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas, andei 0 colunas e ele tem 1 por 1. Ele deve trazer para mim 284. Isso mesmo. Então, ele trouxe o valor dessa célula, porque como eu marquei uma célula, ele trouxe uma célula. E se ao invés de uma célula aqui na altura, eu falasse que tem 3 células de altura? O que ele faria? Ele pagaria da 284, 273 e 400. Exatamente, ele traria as 3 linhas. Na versão mais atual do Excel, ele faz dessa forma, ele mostra desse jeito. Nas versões anteriores ele dá erro, porque ele não traria essa matriz. Ele está com a matriz da memória, mas tem que usar uma outra fórmula acoplada para poder fazer uma conta, somar esses valores, por exemplo. Seria uma alternativa para isso. Perfeito? Muito bem, eu vou voltar aqui, eu vou dar um Ctrl Z e vou deixar como 1. Perfeito, então entendemos basicamente como faz. E se agora, quando eu der 4 para frente, eu falar para ele que ele tem menos 1 de altura? O que acontece? Ele vai trazer, perdão, menos 2 de altura. Hã? Menos 2.
ele vai trazer o 284 e o 436 ele vai trazer o de baixo e o de cima. Perfeito? Muito bem, vai trazer 2. Ok, então você vê que nós andamos para cima. Ok, então vamos fazer agora a nossa média. Se eu fosse fazer uma média normalmente aqui, como está no seu exemplo, você vem aqui em média, isso aqui é os últimos 6 meses, você vem aqui, pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, marca 6, dá um Enter e feito. E ela está batendo, se a gente vir aqui, a gente vai ver que se eu marcar o 6 aqui, olhar aqui na minha barra de status, você verá facilmente que o valor bateu e está correto. O problema é quando eu tenho um novo valor aqui. Vamos supor que eu tenho o valor 380 aqui como agosto, né? Então eu tenho um novo valor. E aí o que eu tenho que fazer? Ou eu arrumo a fórmula, né? Ou eu mudo esse range. Vem aqui, ó, dá um F2 e eu posso clicar aqui e arrastar, ó. Então mudei um novo range, eu tenho nova média. A nova média está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e está batendo 387, 8333. Perfeito. Porém, imagina que eu tenho uma quantidade grande de informações e preciso fazer isso sempre. Eu posso esquecer eventualmente. Então eu tenho uma forma que nós vamos usar o deslock agora com outra fórmula e vamos fazer isso de forma automática. Primeiro, vamos incluir deslock nessa fórmula para que ele trabalhe de forma ativa. Então vamos lá, vamos tirar aqui vamos apagar essa fórmula e vamos colocar o média com deslock. Então o deslock eu quero para definir qual é o range, tá? Então eu quero igual média. Eu vou pôr deslock. E aí o que eu quero? Eu quero o seguinte, eu quero que comece aqui em vendas, é o primeiro ponto de referência. Aí quantas linhas eu vou andar para baixo? Eu vou andar para baixo, eu tenho que pegar eu tenho que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que pegar da B11 até a B6, tá? Então eu vou fazer o seguinte, quantos itens tem aqui? Tem 7, eu vou pôr 7 itens para baixo, né? 0 colunas, porque eu já estou na coluna certa, aí eu vou pôr menos 6 de altura, para que ele ande da sétima, ele ande menos 6. E tem a largura de 1 e dou um Enter. Se ele fechar o outro a média, fechei agora 394, e se a gente conferir, ele deu o valor certinho. Ele tá, e se a gente dá um assistente de fórmula, que a gente vem aqui em fórmula, avaliar fórmula, veja o que ele está fazendo. Avaliar, ele está pegando lá, ó, do B6, perfeito, até o B11. Então ele está pegando aqui, ó, do B6 até B11 e ele está fazendo certo. Ah, Edu, mas isso não está resolvendo o meu problema, porque eu vou ter que mexer no deslock também quando eu tiver um novo item. Porque se eu adicionar um novo item aqui, funciona? Vamos ver. 480. Não muda nada. Porque ele continua ainda com o mesmo range. O que eu preciso é fazer com que ele entenda que tem um item a mais aqui e que ele tem que andar. Para isso, eu vou cruzar com mais uma informação, que é o corresp. Eu vou vir aqui e vou adicionar aqui, em vez de 7, vou falar um conte números. Vou mandar ele contar quantos números tem, para ele identificar qual que é o último. Tá? Então vamos aqui. Vou clicar no 7 e vou lá, conte números. É uma função que conta quantos números tem. Bom, e aí eu vou marcar quantos números tem aqui. Perfeito. Vou fechar e ele vai me trazer 404,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 404,5, que é a média correta, ou seja, ele andou. E se eu tirar o 480, o que acontece? Ele volta para os 394. Porque quando eu estava com 380 aqui, ó, acontece, vamos ativar a fórmula. Vamos lá, avaliar a fórmula. Ele veja que ele está pegando, ó, deslock do B7 ao B12. Ele está pegando esse intervalo aqui, ó, do B7 até o B12. Então ele está pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6 corretamente. Só que agora está de forma ativa, tá? Claro que isso será ativo desde que eu coloque a quantidade certa de certo. Ele está B12. Eu tenho que colocar mais, tem que ampliar esse campo aqui para que ele conte corretamente, tá? Eu posso, por exemplo, colocar até o B20, tá? Um pouquinho, ó. B20. Só para vocês verem. E aí o que vai acontecer se eu pôr mais um item aqui, ó, 100, ele também muda automaticamente. Muito bem. Perfeito? Então esse foi um exemplo usando continúmeros. Então estamos usando continúmeros para que ele possa identificar qual é a última célula que tem número aqui. E estamos usando o deslock para ele fazer os últimos 6. Se eu quisesse 3, eu teria que mudar aqui em vez de menos 6 para menos 3, seria um formato. Ok? Vamos fazer agora um com ponto variável. Vou pôr aqui agosto 19 e vou pôr aqui setembro 19. Beleza, eu quero fazer agora uma média dos últimos 3 meses. Só que agora eu quero que ele faça de acordo
que a referência seja, eu pus um drop-down aqui, ó, uma validação, e aí eu quero que ele, conforme o mês, que ele faça os últimos 3 meses. Então ele vai chegar em maio, né? Vai achar maio e vai andar 1, 2, 3. Vai fazer essa média e vai achar 3, 3, 1 aqui. Muito bem. Então o que nós vamos fazer? Vamos aqui, igual média. Vamos fazer passo a passo, tá, pessoal? Média, né? Eu vou fazer um desloque. A referência é aqui, perfeito? Né? O número de linhas, né, que eu quero que ele ande. Vamos fazer na mão por enquanto, tá? Então eu quero que ele ande 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? Então ele vai andar 5 linhas. 0 porque a coluna é a mesma coluna. Eu quero que ele faça menos 3 e tenha 1 de altura. E aí, esqueci de fechar a média de novo, ele deu os 3, 3, 1. Só que, de novo, ele não está automático, né? Ele não está automático. Eu preciso achar, de alguma forma, encontrar qual é a posição 5 desse item nessa lista. Como é que eu faço isso? Eu uso uma outra função. Essa aqui eu usei com conte valor para encontrar qual era o último. Esse aqui, como é a referência, eu vou usar o corresp. Então, o que eu venho? Em vez do 5, eu vou colocar um corresp aqui. Abro o parêntese. Posso até fechar já o parêntese para não esquecer, porque eu estou esquecendo toda hora. Eu vou falar, eu quero procurar esse valor, tá? Nessa região. E eu quero de forma exata e dou um Enter. Veja que ele achou os 331, que é maio, abril e março. Ele está trazendo aqui junho. E se eu mudar para agosto? Agosto, junho e julho, os últimos 3 meses. Ele está me dando 444666. Perfeito? Gostaram da dica? Então, se gostou da dica, não esquece de dar aí um like no nosso vídeo. Isso ajuda muito na divulgação. Perfeito? Então, esse foi um exemplo com Deslock. Então, são duas aplicações que eu criei para vocês usando Deslock junto com Conte Números ou com o RESP para resolver aquele problema do seu relatório que você precisa mensalmente ajustar dentro da sua base de dados, porque todo mês tem mês novo. Perfeito? Então tá. Se você gostou desse material, né, e não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. É muito importante para nós, porque para que a ferramenta considere que o nosso conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas. Perfeito? Diariamente nós temos vídeos novos aqui no canal, então é importante que você inscreva e ative o sininho. Dessa forma você será informado toda vez que um vídeo novo for publicado. Tá? E aí você pode aprimorar o seu Excel gratuitamente aqui com a gente. Tá? Será um prazer ter você aqui. E comente, ponha um like, faça seus comentários. Isso nos ajuda e nos fortalece a criar mais conteúdos como esse para você. Tá? E lembrando que toda terça-feira, às 21 horas, tem o Storytelling com Excel. Storytelling com Excel é uma aula ao vivo comigo, onde eu vou mostrar como extrair as histórias que tem na sua base de dados. Toda base de dados tem uma história a ser contada. E a ferramenta não consegue remover essa história de lá, ela só consegue trazer informações. Então é importante que a gente saiba montar essa história. E você é a peça fundamental para isso. Então, comigo, toda terça-feira, às 21 horas, Storytelling com Excel. Então, se você não é inscrito, inscreva-se ainda, porque toda vez que tiver aula ou tiver vídeo, você será comunicado e assim poderemos estar juntos em outras atividades. Então, um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo, até mais!